Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo em fontes originais para descobrir a história de uma das fés mais antigas do mundo. É uma viagem que nos vai ligar, de forma direta, aos tempos dos apóstolos. E se a língua que Jesus falava nunca se tivesse extinguido? Bem, esta pergunta não é só um exercício de imaginação, sabem? É, na verdade, a chave para entendermos a história de uma das mais antigas comunidades vivas do cristianismo. A nossa viagem começa aqui mesmo, na antiga e cosmopolita cidade de Antioquia. Foi neste lugar que, pela primeira vez, se usou a palavra cristão. E foi também a partir daqui que uma nova fé começou a espalhar-se pelo mundo. Ok, então vamos lá mergulhar a fundo. Como é que tudo isto começou? Quais são os alicerces desta Igreja Apostólica? Se olharmos para esta cronologia, vemos logo uma coisa. A Igreja em Antioquia nasceu da perseguição. Mas, em vez de enfraquecer, isto tornou-a, e muito depressa, num centro super vibrante para a nova fé. E claro, com uma legitimidade que ninguém podia questionar. Afinal, tinha uma ligação direta aos próprios apóstolos, como São Pedro. E por isso, Antioquia não era só mais uma cidade. Tornou-se de facto a mãe das igrejas gentias. Foi a partir desta capital romana, super movimentada, que a mensagem cristã foi lançada para lá do mundo judaico, chegando a todo o império. Mas o que é que unia esta comunidade que não parava de crescer? A resposta, e isto é fascinante, está na sua identidade linguística, no seu coração aramaico-siríaco. E aqui chegamos a um ponto incrível. A língua que Jesus e os apóstolos falavam, o siriaco-aramaico, não se perdeu no tempo, pelo contrário. Foi cuidadosamente preservada e tornou-se a língua sagrada, a língua do culto da Igreja de Antioquia. Agora, para percebermos porque é que se chama Igreja Siríaca, temos de olhar para esta mudança. Estamos a falar da mesma língua, mas que recebeu nomes diferentes e por uma razão muito, muito importante. O termo aramaico começou a ser associado ao paganismo, então os cristãos adotaram siríaco para se distinguirem. E a conclusão disto tudo, dita pelo próprio patriarca Inácio Jacob III, é poderosa. A palavra siríaco acabou por se tornar um sinónimo da palavra cristão. A língua e a fé fundiram-se numa só identidade. E esta ligação tão profunda à sua língua levou a uma das maiores contribuições desta Igreja para o mundo, a preservação das Escrituras Sagradas. O resultado deste trabalho monumental foi a Peshitta. Ao traduzirem os textos sagrados para a sua língua simples ou comum, os estudiosos siríacos garantiram que a palavra de Deus estaria ao alcance de todo o seu povo. Mas atenção, esta linha do tempo mostra algo notável. Não foi um esforço único feito de uma vez. Foi um compromisso contínuo que durou séculos. Um trabalho constante para traduzir, para refinar e, acima de tudo, para proteger os textos bíblicos com a máxima fidelidade. E o resultado de toda esta dedicação, bem, é algo absolutamente espantoso. O manuscrito datado dos evangelhos cristãos mais antigo que existe hoje em todo o mundo é siríaco e foi copiado no ano de 411. Preservar estes textos, muitas vezes, tinha um custo altíssimo. A história deste escriba, Mubarak ibn David, que foi martirizado enquanto copiava um livro, mostra-o de uma forma muito comovente. Mas esta história não está presa em manuscritos antigos. De todo, é uma presença bem viva e na cidade mais sagrada do mundo, Jerusalém. Por exemplo, onde é que terá ocorrido a última ceia? Bem, segundo a tradição ortodoxa siríaca, a resposta pode muito bem estar dentro das paredes do seu próprio mosteiro, em Jerusalém. A tradição deste mosteiro, que foi reforçada pela descoberta de uma inscrição em pedra em 1940, defende que este local é nada mais, nada menos que o cenáculo, o local da última ceia, e que foi também a primeira sede episcopal de Jerusalém. E a sua presença não fica por aí, estende-se até ao local mais sagrado do cristianismo. O facto de terem direitos de propriedade e de culto na Igreja do Santo Sepulcro é um testemunho fortíssimo da sua presença contínua em Jerusalém desde o tempo dos apóstolos. Portanto, desde a língua dos apóstolos, passando pela guarda das Escrituras e por uma presença física real na Terra Santa, a história desta igreja é, na verdade, a história de uma corrente de fé que nunca se quebrou. É uma ponte direta para o início de tudo. Isto leva-nos a uma última questão. Como é que conhecer isto tudo muda a nossa visão de uma história que, se calhar, achávamos que já conhecíamos? Bem, revela-nos que uma língua, um povo e uma fé que vêm desde o início de tudo não são apenas história.
continuam vibrantemente vivos nos dias de hoje.